Ministração da Palavra com o pastor Nilson Teixeira nas redes sociais, segunda, quarta e sexta-feira às 17 horas. A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo, mais um vídeo aqui no canal com o pastor Nilson Teixeira. Pai eterno, Pai de glória, manifesta, Senhor, em meu coração e em minha mente para ministrar para os meus irmãos em Cristo. Algo que Tu colocaste em meu coração, pela Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu venho trazer aqui no capítulo 17 de Jeremias, capítulo 9, eu já trazia essa manifestação aqui, mas eu abri a minha Bíblia agora e Deus me impulsionou a esse texto aqui. Quando eu abri os olhos no texto, eu vi logo, assim que eu abri a Bíblia, eu vi esse texto. Estava pensando, a gente como vem de Deus, não vem de mim. Eu estava pensando, vou olhar a Bíblia para ver como é que é, mas quando eu abri, olhei esse texto. Jeremias 17, capítulo 17, verso 9. O coração é enganoso, acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso, quem podê-lo conhecer? Às vezes, muitas das vezes, nós estamos num sinal de trânsito, ou numa lanchonete, num restaurante, vendo pessoas ali caminhando, às vezes pessoas pedintes. E nós, como nós somos às vezes fragilizados com a situação daquela pessoa, nós acabamos ofertando ou agraciando uma refeição, uma forma financeira, uma quantia. Meus irmãos, eu sei que isso é do coração do ser humano, às vezes se sensibilizar com a fraqueza do outro. Mas nós temos que atentar que hoje em dia, nos dias de hoje, nós temos muitas pessoas ali que estão por preguiça, estão por uma movimentação dela mesma. É muito difícil porque o nosso coração pode não estar nos enganando. Eu não estou dizendo para você não ajudar aquelas pessoas que você olha. Você tem que observar, conversar, saber se realmente a pessoa está naquela situação, se ela realmente está ali por necessidade, se ela precisa de uma ajuda. Aconteceu um fato parecido comigo. Eu estava distribuindo alimentos numa noite e cheguei num determinado bairro aqui em Marechal Hermes, próximo à residência onde eu moro. Eu estava com um grupo da igreja. Na época eu não era pastor, e eu fui entregar um alimento para uma senhora que estava com 2 crianças. Ela olhou para o marido dela, o marido dela se aproximou, estavam morando na rua, era uma senhora, um senhor e 2 crianças. E o senhor chegou, eu aceito sim a refeição, mas eu gostaria muito de um emprego, porque hoje eu tenho a refeição, mas amanhã não sei se eu vou ter mais, amanhã você vai. Eu quero ter artifícios para promover o sustento e o alimento da mesa dos meus filhos e da minha esposa todos os dias. Ali eu entendi que aquela pessoa estava ali na rua por necessidade. Ela não estava ali por fraqueza do seu coração ou por um desleixo de sua própria pessoa. Ela estava ali por necessidade. E muitas outras pessoas chegavam ali, você ia distribuir a quentinha, a pessoa já tinha 1 ou 2 quentinhas já ao lado dela e se alimenta. Mais tarde eu vou comer essa, mais tarde eu vou comer aquilo. Pessoas que já estavam se tornando preguiçosas e já estavam sendo escrava daquela situação. Ela não estava brigando nem um pouco para poder melhorar de vida. Diferentemente daquele casal que aceitou o artifício do alimento, mas ele se propôs a querer um emprego. E ali foi tocado no meu coração, porque na época eu já estava praticamente formado, técnico em eletrotécnico, e poderia trazer artifício do conhecimento básico, um treinamento de qualificação profissional. E foi quando eu abri um curso. E esse curso eu manifestei juntamente com a igreja que seria um gratuito para aquelas pessoas que teriam necessidade e ficaria a cargo da igreja cobrar ou não cobrar, avaliar ou não avaliar quem teria artifícios para pagar ou não o curso num preço simbólico. E ali foi determinado um curso e eu manifestei várias pessoas sendo formadas. Ali eu pude crer no meu coração e eu entendo que eu não só promovi um alimento para aquela pessoa, mas como qualifiquei algumas pessoas para poder trazer o alimento no dia a dia. Porque hoje em dia
Você queimou uma lâmpada, mas a pessoa bota outra lâmpada e queima, bota outra lâmpada e queima, e ela não sabe por que está queimando. E vai precisar de um profissional qualificado, como eu qualifiquei vários outros, para poder sentir o que está queimando ali. O profissional vai chegar lá, vai examinar se está tendo um curto na rede elétrica, se está tendo uma falta de neutro, se está tendo uma sobrecarga por falta de aterramento. Isso eu estou falando uma parte técnica, para aquela pessoa, para as pessoas entenderem que precisa de um profissional para mexer na parte elétrica. Da mesma forma, você tem um ar-condicionado dando problema, você vai precisar de uma pessoa qualificada para poder fazer aquilo ali. E aquilo foi externado ao meu coração, porque não adianta você só apenas sensibilizar com o problema daquela pessoa e não souber o porquê que ela está naquela situação. Se aquilo é de vontade própria, ela teve uma necessidade para chegar naquele determinada situação. E ali você vê que o seu coração pode ser muito enganoso. Como diz o texto, o nosso coração é enganoso, pode nos levar a situações que vai fazer você, de repente, Deus colocou a pessoa naquela situação para ela abrir os olhos e alguém levar ao conhecimento daquela pessoa que ela possa melhorar. E se você, de repente, agraciar aquela pessoa sem saber o porquê que ela está ali, sem conversar, sem fundamentar o que ela está acontecendo ali, você pode estragar o mover de Deus na vida daquela pessoa. Então não se confunda quando você vê uma pessoa pedindo uma esmola, uma pessoa necessitando de algo para comer. Tenta ouvir primeiro a sua história, se caso esse houver o tempo, não se manifeste apenas no ego do seu coração se manifestar para você doar. Não é que eu estou te mais uma vez eu falando, não é para você não doar, mas tenta saber o fundamento, tenta saber o porquê a pessoa está naquela situação, para você não agraciar algo e atrapalhar o que Deus quer fazer na manifestação no coração daquela pessoa. Porque como diz o texto, o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Só Deus. Só Deus pode conhecer o meu coração e o coração daquelas pessoas que possam estar ali provocando a sensibilidade sua ou minha. Eu criei um certo bloqueio quando eu vejo uma pessoa pedindo dinheiro e eu tiver condições de ir, eu quero me alimentar ou tal, eu vou lá, compro uma quentinha e dou uma quentinha. Evite de dar dinheiro, porque tu não sabe se aquela pessoa está ali pedindo uma esmola para dinheiro, para comida, e ela dali vai pegar aquele dinheiro de comprar comida, vai comprar uma droga. Vai comprar um crack, uma maconha, uma cocaína, um êxtase, não sei qual tipo de droga que ela vai utilizar. Então a gente tem que ter observância sobre isso. Se você tiver tempo para conversar e saber o porquê daquela situação, melhor. Mas se não tiver, tenta agraciar com aquilo que ele está pedindo, não dê dinheiro. Vá até um local, compra mas eu não quero alimento, eu quero dinheiro. Se a pessoa começar a insistir em querer o dinheiro, você já está sabendo que provavelmente ela quer comprar droga. E não alimente essa manifestação maligna da pessoa usar droga. Tenta manifestar de uma forma diferente o meio deles poder estar ali de uma forma plausível, de ser sustentado, mas com a graça de Deus. Dê uma palavra espiritual para essa pessoa e tenta conversar mais, para que você possa entender o objetivo. Por quê? Porque o nosso coração sempre vai ser enganoso. Até o próximo vídeo aqui no meu canal com o pastor Nilson Teixeira. Amém?